mais um programa Nossa Casa. E no Nossa Casa não seria diferente dos outros programas aqui da produtora. Estamos com esse cenário branquinho aqui, ainda improvisado, para criar um pouquinho mais de expectativa no novo cenário que vai ficar sensacional. Ah, é verdade, Larissa, estou muito emocionada, estou conhecendo esses cenários novos hoje e promete muito, né? Vai ficar lindo. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres no mundo religioso. E para conversar com a gente, Damares Leonço. Bem-vinda, Damares. Obrigada, Larissa. Obrigada, Roberta. Olá, você que nos acompanha. É uma alegria poder estar aqui com vocês, na expectativa de como vai ficar esse cenário mesmo, que eu acho que vai ficar muito bonito. Então, vamos direto ao assunto. Damares, você é uma líder religiosa da sua igreja. Qual é a sua igreja? Então, eu sou da Igreja Batista de Matelândia. Lá na igreja a gente trabalha com o Ministério de Mulheres e agora, recentemente, nós iniciamos um projeto direcionado especificamente para mães. Joquebed, Mães Confiam em Deus. Então, uma vez por mês, toda primeira quarta-feira, a gente se reúne como mães com o objetivo de orar pelos nossos filhos. Nós gostaríamos de falar hoje, conversar um pouquinho mais a respeito dessa importância da participação da mulher dentro do meio religioso, né? Então, por isso que a gente convidou você, que a gente sabe que você é uma mulher muito ativa e tem muitas funções dentro desse meio, né, Roberta? Tenho assistido a Damares falar com muita propriedade, com muita assim, unção, né? A Damares, a gente sente do fundo do coração quando você nos fala. Então, imagina lá com as mães, que lindo que deve ser, né? Para nós é um grande desafio. Eu sou mãe de 2 meninas, uma de 8 e uma de 4. Claro que tem muitas mães que talvez teriam até muito mais a agregar, mas foi um chamado de Deus realmente para fazer desenvolver esse ministério. E para mim é um desafio e, de fato, eu amo trabalhar na igreja, um chamado mesmo de Deus. Me sinto assim privilegiado no sentido de dispor o tempo, né? E é um desafio, como nós estávamos falando antes, né? Porque de alguma forma, algumas pessoas ainda têm um preconceito em relação ao trabalho, o envolvimento da mulher na igreja. Mas na nossa igreja, a liderança, os pastores, ao contrário, apoiam esse trabalho, esse envolvimento, entende que a mulher tem sim algo a agregar diferente à fé. Não somente no grupo de mulheres, mas na igreja de forma geral, no ministério infantil. E esse é o nosso desejo, servir a Deus com aquilo que Deus tem nos confiado, com dons e talentos, na obra, no ministério do Senhor. Que bacana, né, Larissa? E assim, Damares, que eu tenho curiosidade. A mulher evoluiu tanto, né, em todos os setores, em todos os meios, né? E no meio religioso, como que tu vê, você é uma pessoa tão jovem, né? Como que tu vê a evolução da mulher no meio religioso? Olha, como eu estava falando, eu acho que é muito importante sim o envolvimento da mulher. Cada vez mais a gente vê mulheres, né, se envolvendo, assim como aconteceu já no Ministério de Jesus, mulheres envolvidas, né, no Ministério de Jesus. E eu acho assim muito importante, né, porque a mulher, ela não veio para tirar o espaço do homem, ao contrário. A mulher, ela parceira, né? Veio associar, veio somar, né, ao trabalho. Então, porque a mulher tem um olhar diferente, né, Damares? Uma outra visão. Então, de repente, alguma coisa que o homem não vê, a mulher vê. Então, essa parceria com certeza dá certo. A gente sempre aborda esse assunto em quase todos os programas, né, Roberta? A gente precisa ter essa diferença para poder somar, para poder fazer algo novo e diferente, não ficar sempre naquela mesma visão. E a mulher pode, com certeza, trazer uma visão diferente, principalmente dentro da igreja, né? Com certeza. A mulher, ela veio para somar. E é um jeito, uma maneira diferente de lidar com as pessoas, de trabalhar, né? E na palavra de Deus, o Provérbios 31, que foi escrito por Salomão, ele fala a função da mulher. E ele deixa claro que a mulher sábia, ela vai edificar, né? Onde ela estiver, ela vai edificar. E ali fala diretamente na família. Mas dentro da igreja também, a mulher tem muito que é uma família, né? Que é uma família. Consideramos a igreja uma com certeza. Grande família. Porque a igreja é formada de pessoas, a igreja somos nós, vamos dizer, pessoas, né? O local lá é o templo, o lugar onde as pessoas se reúnem, né? Então, é uma questão de uma visão diferente, associando, tendo a mesma visão do reino, tendo a mesma visão de alcançar outras famílias, de outras mulheres. E a gente vê hoje no mundo
que a mulher ela tem ocupado muito bem o espaço na sociedade, né? Eu faz 4 anos que eu abri mão da minha profissão, eu sou farmacêutica de formação, era empresária, trabalhava no ramo, e por um chamado, né, eu entendi de Deus que era um novo tempo na minha vida, um tempo de ser mãe. Eu tinha fazia 3 meses que a minha segunda filha tinha nascido, e entendi de Deus que era um novo tempo, e eu falei, bom, Deus, eu vou te obedecer, eu vou seguir esse chamado e o Senhor vai me sustentar, né? Porque, querendo ou não, o meu trabalho, a minha empresa somava o sustento junto com o meu esposo. E eu pude perceber que hoje as mulheres, as mães principalmente, o ministério que eu mais me identifico, elas têm se encantado com as coisas desse mundo, o que não está errado, mas a gente não pode deixar de fazer o principal, né? Que é olhar para a nossa herança, e na palavra de Deus diz que os filhos são a nossa herança, né? Então a gente não pode deixar de olhar para a nossa herança com olhos, com cuidado, fazendo com que a gente possa fazer com que a nossa herança possa ir mais longe, como flecha, diz os Salmos, né? Como flecha na mão do arqueiro são os filhos do Senhor, no Salmo 127. Então, como mulheres, eu não sou contra a mulher trabalhar fora, não sou contra a mulher exercer papel de liderança no mundo, ao contrário, eu acho importante, mas no mesmo gás, né, que as mulheres têm para olhar para as coisas desse mundo e se doar, que a gente possa fazer o mesmo, né, com aquilo que Deus nos confiou, né, primeiro para o reino, consequentemente nós vamos olhar para as pessoas que nos cercam, seja filhos, seja amigos, esposo, família, com os olhos de Deus. Muito bacana esse depoimento da Damares, né? E a nossa repórter lá de Santa Helena, ela fez uma matéria também falando sobre isso. Vamos ver? Mulheres que se dedicam à obra de Deus. Hoje nós vamos conhecer a história da Janete Duarte. Ela que pastoreia uma igreja aqui em Santa Helena e ainda é regente de um grupo de mais de 150 mulheres. Então, Janete, o que representa para você participar dessa igreja? Bom, Késia, para mim é uma grande satisfação. Eu e a minha família, nós sempre nos envolvemos em questão de pessoas. A gente sempre gostou de estar no meio de pessoas, né? E a gente estando frequentando uma comunidade, né? Uma igreja, isso nos proporciona a gente estar ajudando também as pessoas. Então, como você comentou, toda a sua família participa dessa igreja, dessa religião. Sim, a minha casa serve ao Senhor, né? O meu esposo é pastor, ali nós estamos ali como dirigente de uma congregação, ali em subsede. A minha filha, ela faz parte do departamento infantil, a de 16 anos, a Laís Fernanda. Ela é professora do departamento infantil, né? E eu tenho a minha pequenininha de 6 anos que também, né, colabora com a igreja. Toda a família aí agregada na igreja, toda a família trabalha para o reino, né? Para a igreja. Com certeza. Que alegria. E o que você tira, Janete, de conhecimento da igreja e leva para a sua vida cotidiana? A questão da espiritualidade, né? Dentro da minha casa, procuro pregar o evangelho dentro da minha casa para os meus filhos, porque hoje a gente sabe que os caminhos oferecem maus, os caminhos do mundo oferecem maus caminhos, né? Então a gente procura, tanto na igreja quanto em casa, sempre estar na presença do Senhor. E além de trazer a palavra do Senhor, você canta também, né, Janete? Você e a sua filha, eu conheço, e vocês duas têm uma voz, um talento, e as duas cantam na igreja também, né? Amém. Nós, lá em casa, é louvor, né? Enquanto meu esposo ele está preparando a palavra, também gosta de louvar, né? Sim. Eu e a minha filha também louvamos. A pequenininha de 6 anos entra também, né? Quer também estar louvando junto. Então esse é um ensinamento que nós estamos buscando dentro da nossa casa, né? E estar guiando os nossos filhos na direção, no caminho do Senhor. Você nasceu num lar evangélico, Janete? Não, sempre participei da igreja cristã, né? Mas tem 9 anos que
eu e meu esposo convertemos ao evangelho. Então a tua filha mais nova também veio, ela já era nascida quando vocês se converteram? Sim, a nossa filha ela ia fazer 8 anos. Né? Quando vocês se converteram. Isso, E hoje ela também canta, participa. Isso é a família, né? É isso que vocês estão passando para eles. É isso que a gente busca, né? Porque assim, de nada adianta eu estar na igreja, né? Pregando um evangelho e dentro da minha casa não buscar viver esse evangelho, né? Então assim, se eu vou louvar, a minha filha vai louvar. Se eu vou ministrar a palavra do Senhor, as minhas filhas vão buscar, estudar e agradecer a Deus. Nós, antes da nossa refeição, né, como nós temos a nossa vida bem corrida, nós procuramos sempre agradecer a Deus pelo alimento, né? Então é o momento que nós paramos e nos concentramos em família, é na hora das refeições. Então a gente para e agradece a Deus pelo aquele alimento, pelo nosso dia e por cada um de nós ali, estando junto. A Janete, além de pastorear uma igreja, também trabalha fora e também cuida de um departamento que é várias mulheres, né, do campo aqui da nossa cidade, aqui de Santa Helena, que Sim. tem um grupo de louvor, né? Conta um pouquinho para nós, Janete. Sim, eu sou regente, né, do grande coral do campo de Santa Helena, né, onde envolve mais de 150 mulheres adorando a Deus, num propósito de adorar a Deus, né? São mais de 150 vozes adorando a Deus, não somente em vozes, mas também em coração, né? Porque o círculo de oração que nós pertencemos, esse movimento da mulher dentro da igreja, ela não vai somente louvar, mas sim vai adorar a Deus. É uma mulher que dobra o joelho e ela ora em prol da igreja, em prol da comunidade e da família. E a igreja que vocês cuidam é em subsede, você e seu esposo, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho como que é a experiência lá. Está sendo maravilhoso, porque nós temos ali pessoas que nos ajudam, né? Temos obreiros e juntamente com suas esposas que trabalham e dedicam também à obra. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião ali, onde o meu esposo falou que se a gente não está, a igreja consegue andar sozinha. Por quê? Isso é muito importante. Não deixa somente para nós. É um grupo. A igreja anda junto, né? Então não é somente uma pessoa que faz. São várias pessoas. E eu louvo a Deus pelaquela comunidade, por aquela congregação, obreiros valorosos, valentes, né? Que fazem realmente a obra do Senhor. Então, Janete, para finalizarmos a nossa conversa, qual é a mensagem que você deixa aí para a nossa comunidade e para todos que estão nos assistindo? Então, Késia, Salomão nos ensina que nós, mulheres, devemos de ser mulheres que edificam a nossa casa, né? Mulheres sábias. O que é ser uma mulher sábia? É cuidar da sua casa, cuidar de si, estar sempre presente na sua casa, sempre presente consigo mesmo, né? Tirando sempre um tempo para si. Porque a mulher tola, ela vai destruir a sua casa. Em Deuteronômio diz para nós guiarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, Deus quer que nós façamos e nós sejamos a imagem e semelhança dele. E o que é ser a imagem e semelhança dele? É amar o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu conseguir amar o meu próximo como eu me amo, eu vou conseguir fazer um mundo melhor e transformar muitas pessoas para o reino do Senhor. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, Janete. Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu trabalho. Obrigada, Késia. Muito bom poder conhecer outras histórias também. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já já a gente volta. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país.
E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta. Damares, você também ministra na igreja? Sim, nós ajudamos em vários ministérios na igreja, mas em especial a gente tem um ministério de mães, né, que a gente ministra especificamente para mães. E é toda primeira quarta-feira do mês. Legal, nós vamos ver um trechinho da Damares. O que me impede, o que pode nos impedir de sermos constantes em Deus? Sabe o que é? É a incredulidade. É a falta de fé. É a falta de fé de você olhar para esse problema e crer. Eu sou uma mãe que confia em Deus. Eu sou uma mãe que estou buscando na palavra do Senhor aquilo que eu preciso. Então esse problema é a minha oportunidade para romper em fé. Esse problema é para me levar para mais perto de Deus. Esse problema é porque através dele eu vou alcançar o propósito de Deus para a minha vida e para a vida dos meus filhos. É só com fé. Que legal, Damares. E como que você se descobriu esse dom de poder falar para as pessoas? Olha, eu nasci no lar cristão, né? Desde criança nasci no meio da igreja e os meus pais sempre me incentivaram, né, a estar servindo a Deus com aquilo que Deus tinha me dado de dons e talentos. Mas eu sempre gostei de falar em público, foi uma coisa que eu sempre gostei. E teve um tempo, como eu disse antes, quando eu estava na farmácia ainda, depois da minha segunda gestação, gravidez, eu senti vontade tremenda de abrir mão, né, um chamado de Deus mesmo, para me dedicar às minhas filhas. E eu teve um dia que eu falei, Deus, mas e aí, o que isso tem a ver, né? Como que eu posso te servir agora? Então Deus foi trazendo necessidades que eu tinha como mãe, e eu pensei, bom, diante da minha falta, da minha necessidade, vamos ajuntar outras mães e juntas buscarmos ao Senhor. Então surgiu esse ministério. Um dia eu estava praticando atividade física e veio esse nome. Eu vi mães orando e vi esse nome, Joquebede, que foi uma mãe da Bíblia, mãe de Moisés. E Joquebede, quando estava grávida de Moisés, depois que ele nasceu, sabendo que era um menino, ela teria que matar o menino. Essa história está lá em Êxodo. E ela decide ir contra esse decreto do faraó. E ela, seguindo a orientação de Deus, coloca o menino no cestinho, né? No cestinho, Moisés, isso mesmo. E dali surgiu essa frase, mães se confiam em Deus. Então hoje, parece que nós vemos um mundo diferente, mas não. Há um decreto, uma sociedade impondo coisas sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa família. Então, o meu objetivo com esse ministério, junto com outras líderes, é buscarmos a Deus, crendo que, confiando em Deus, os nossos filhos serão livres, né, de todos esses convites que a sociedade, esse novo que a sociedade coloca como novo normal, né? E nós cremos que orando, cobrindo os nossos filhos, nosso casamento e as nossas famílias, isso não vai nos atingir. Que bacana, né, Larissa? E com certeza teu trabalho, Damares, ele vem fortalecer os alicerces da sua igreja, né? Então, como é importante a mulher estar presente, né? Está somando nessa grande família com os filhos, que é nosso maior tesouro, né? É nossos filhos. E na igreja também, né?
são nossos filhos, de todos que vocês estão cuidando. A gente está o tempo todo recebendo sinais, recebendo sinais mesmo que se fala, né? E de que forma a gente pode interpretar esses sinais? Porque às vezes a gente acaba deixando passar, né? Como esse seu sinal que você conseguiu interpretar muito bem. De que forma a gente consegue receber isso melhor? Poder identificar e poder tomar uma ação desses sinais? Olha, a oração e a palavra de Deus não deixa dúvida. Então, quando a gente busca a Deus através da oração e através da palavra de Deus, todo medo, toda dúvida, toda incerteza vai embora, né? Porque na palavra de Deus, em 1 João 5, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E o medo muitas vezes nos paralisa diante de decisões que nós devemos tomar. E quando nós temos um relacionamento com Deus através da oração, quando nós conhecemos o nosso Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia, nós não temos dúvida das nossas decisões, né? E na palavra de Deus também diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. E quando a gente está tomando uma decisão, a gente fica angustiado, será que eu estou tomando a decisão certa? Porque isso aconteceu comigo, né? Quando eu vendia farmácia, teve pessoas, Dama, mas você vai abrir mão da tua profissão, tantos anos, e era teu pai, e agora é você, era uma tradição, e agora? Eu falei, bom, isso aqui, se for da vontade de Deus, eu posso ter de novo, mas as minhas filhas, o meu casamento, a minha família, eu não posso abrir mão, né? Então foi a certeza de que Deus estava comigo, por isso eu tive paz. E também, com certeza, somou muito, foi o meio familiar, que você já vinha da religião, isso também, com certeza, somou e te abriu a cabeça para receber esse chamado. A gente está aberto aos convites, né, ao chamado de Deus, né? Você tem que estar ali, como você falou, na oração, mas o meio também é importante que a gente vive, né? Com certeza, Roberta. É muito bom poder ouvir a Damares falando, né, Roberta? Traz uma paz pra gente muito aqui. Bem. A gente vai fazer mais um intervalinho, mas a gente vai continuar essa conversa. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a 2ª maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, ainda aqui no nosso cenário improvisado, e é por isso que nós estamos usando apenas uma câmera e as meninas acabam ficando um pouquinho de lado às vezes. Nós estávamos falando antes que a Damares, ela abre a nossa programação semanal aqui, toda segunda-feira ela traz uma palavra bacana pra gente, e a gente não recebe muitas perguntas, mas os elogios são gigantescos e imensuráveis, Damares. O pessoal realmente gosta muito de te ouvir. Que bom. E é um momento de muita paz, né? Que a gente gosta de ouvir realmente. Começar a semana ouvindo essa palavra é muito bom. Sim. Roberta, antes você fez um comentário, eu achei muito interessante, eu gostaria de frisar isso, né? Que nós estávamos falando que o meio, né, que a gente cresce é importante, né?
E nisso que o Ministério Joquebed acredita, o Ministério de Mães, né? Que como mães a gente pode fazer a diferença nos nossos filhos, né? Então a gente não pode tirar os nossos filhos desse mundo, né? Do colégio, da influência, das amizades, do que a TV fala, mas a gente pode sim dentro de casa deixar a nossa fé como herança, influenciar os nossos filhos. E quando você falou isso, eu lembro sim, tenho marcas muito fortes da minha mãe, lembro da minha mãe orando, lembro da minha mãe chorando ao ler a Bíblia. Então, isso me fazia, de uma certa forma, criou memórias, foi sementes lançadas na minha fé, no meu coração, na minha mente. Que permaneceram, que permaneceram, né? E germinaram. E germinaram, amém. E são coisas que eu vejo importante, né? E às vezes a gente vê os filhos falando, eu quero ser igual a minha mãe, né? Quero ser tal e tal. E na fé, né? E na fé? Será que você que está em casa, o teu filho, a tua filha pode falar o mesmo de você? Eu quero ser igual a minha mãe, uma mulher que ora. Eu quero ser igual a minha mãe, uma mulher que diante das dificuldades, diante dos problemas, busca a Deus em oração. E isso não vale só para as mães, né? Porque às vezes a gente deixa a responsabilidade toda sobre as mães, mas não, né? É do pai também essa responsabilidade, o sacerdócio, o cuidado, né? Então, às vezes a gente cobra tanto da mulher e a gente esquece que o pai também, né, pode deixar a sua fé como herança. Então, isso é uma coisa que você falou e eu achei muito importante a gente frisar, a gente criar semear essas verdades, né, a fé no coração dos nossos filhos. Começa com a mãe e os filhos e tem o trabalho em toda a família. Não é só a mãe, não é só o pai. Porque nós ensinamos nossos filhos, você dá teu testemunho, você dá teu exemplo, mas muitas vezes acontece do filho sair um pouquinho do trilho, mas ele tem o ensinamento, ele tem a semente, e tem para onde voltar, ele né? vai voltar. Porque, como você falou, o mundo está aberto, né? Nós não podemos nos isolar, isso né? mesmo. Mas essa semente, esse alicerce, que como você está fazendo na tua igreja, Damares, é muito importante para a nossa família. Amém. Nós vamos fazer uma pausa agora para ver uma dica da Clau, que está sempre trazendo boas informações para a gente. Essa dica da Clau eu já pus em prática. É a do paver, gente, dá super certo. A quem passar na frente da minha casa vai ver todas as graminhas lá, mortinhas, vamos saber por quê. Hoje, essa dica é ótima, hein, gente? Eu vou ensinar quando nasce aquela graminha, aqueles erva daninha, assim, na calçada da sua casa ou qualquer, tipo assim, piso que você tem e nasce algunzinhos. Então, a minha dica é, você deixa a água ferver, põe uma colherada bem generosa de sal, pode ser até 2, dependendo da quantidade da água, né? Você coloca o sal e aí, fervendo, você vai lá e põe em cima do inso, entendeu? Da graminha, do que for que nasceu. Então, hoje eu vou mostrar que nasceu 1 grama na calçada e aí ela vai acabar. Porque se você ficar com a faquinha, ficar cutucando, você acaba levantando o paver, né? Então, eu vou desligar e vou levar lá na grama, tá bom? Lá na calçada. Obrigada, Clau, sempre trazendo aquelas boas dicas para o dia a dia. Funciona então, Roberta? Essa dica do paver super funciona, porque muitas vezes se passa nas residências, as pessoas estão lá com uma faquinha, tirando aquela graminha no meio dos paver, é difícil, né? Ou põe veneno, né? E essa dica não vai veneno e dá certo. Lá em casa eu fiz. Damares, nós estávamos falando muito sobre mães e filhos. Mas é importante também as mães se juntarem a outras mães, né? E fazerem esse ministério também entre as mães. É isso mesmo, a experiência é muito importante, né? Nós temos mães que participam do ministério que já são avós, né? Então essa experiência, né, de uma vivência soma muito.
né? Então ali a gente compartilha nós temos um tempo de ministração da palavra, nós compartilhamos os nossos pedidos de oração através de fichinhas, né? Agora com esse negócio da pandemia está um pouquinho mais difícil, mas cada vez está melhorando um pouco mais, né? Em questão de presença, de público. E a gente compartilha isso, as nossas necessidades de oração, ouvimos testemunhos de mães que sempre edificam, né, através da sua experiência, e é sempre muito bom. A gente vê realmente que há um valor importante sobre a posição que uma mãe toma no reino espiritual em favor dos seus filhos, em favor da sua família, porque o nosso objetivo não é empoderar a mulher, né? Porque daí às vezes a mulher chega em casa, não, nosso objetivo é sim fazer com que a mulher entenda que ela pode tomar uma decisão espiritualmente, uma posição de oração, crendo que Deus vai fazer o restante. Seja no casamento, seja nos filhos, seja no pai, né? E Deus faz. Deus faz. Deus não deixa uma oração sem resposta. Que bacana, né? Com certeza. E Damares, você assim, a tua opinião, tu acha que a mulher hoje, no mundo de hoje, tem muito ainda a crescer, a agregar nas religiões? Como que tu vê o papel hoje da mulher? Olha, eu acredito que sim, Roberta, porque a mulher ela tem um jeitinho, ela tem uma forma de trabalhar que pode sim somar muito dentro das igrejas. Ela pode sim ter uma visão diferente do homem e somar em relação ao avanço do ministério, seja qual ele for, de qual religião que é, né? Então, da mesma forma que a mulher tem desbravado cada vez mais o mundo aí fora, eu acredito que dentro das igrejas também a mulher tem muito a somar. Vem para somar e não para invadir espaço, né, Damares? Vem para agregar valores, né? Tem espaço para todo mundo, né? Tem, seja homem, seja mulher, seja jovem, né? E na Igreja Batista, é assim, a mulher e o homem têm seu papel ou todos trabalham junto para o mesmo fim? Como que funciona lá? Então, na Igreja Batista todos trabalham juntos, né? O pastor, sim, é o líder responsável espiritual máximo, né? E a partir debaixo do pastor nós temos vários ministérios, né? Então nós temos ministérios de mulheres, temos ministério de jovens, mas a mulher tem sim, ela pode sim ministrar a palavra na igreja, porque tem algumas igrejas que a mulher não pode ministrar a palavra, na Igreja Batista pode, né? Nós temos mulheres que falam, né? Temos mulheres que são líderes de louvor, que ministram, então na Igreja Batista a mulher tem sim um espaço durante o culto. É muito bom esse espaço, essa vez da mulher dentro da igreja também. Bom, hoje, como o nosso cenário aqui está ainda improvisado, o chefe Heleno não está aqui com a gente ainda, mas nós temos aqui os churros do Amigão. Conta pra gente como que é o processo de fabricação dos churros. Então, Larissa, o nosso diferencial, além da gente ter uma massa tradicional já na família em torno dos 20 anos, ela é feita todo dia, né? Em torno de 10h30, 11 horas a gente produz a quantia de massa, né, que a gente já tem pro nosso dia a dia, e ela tá sempre fresquinha, né? Então, se no dia, por acaso, não houver o consumo, a gente está dispensando, né? Acho que esse que é o diferencial que as pessoas tanto elogiam, que o nosso churros ele está sempre fresquinho e ele está crocante. A nossa massa não é gordurosa, né? Então, eu acho que é isso o diferencial que a gente tem. Aqui vocês têm o churros gourmet. Sim, a gente tem duas modalidades de churros, né? O tradicional, que você tem a opção da cobertura de chocolate ou de doce de leite, né? E aí você também tem o gourmet, que o gourmet, o diferencial dele, ele vem numa caixinha e o mesmo recheio você coloca ele todo de cobertura, né? Sendo que no tradicional você pode colocar um granulado colorido ou um amendoim. E no gourmet ele tem todas essas opções de cobertura e mais o M&M, que é o xodó da criançada, né? Todo mundo adora. Sim. Então hoje você vai mostrar pra gente como fazer um churros. Exatamente. Então vamos lá. Então, como eu havia comentado, após a gente preparar a nossa massa, a gente embala ela em papel filme, ela vem acondicionada numa caixa térmica,
a gente faz o corte dela na máquina, aproximadamente de 6 a 7 peças, e elas são fritas, né? Após esse processo dele estar frito, a gente oferece ao cliente daí as opções de cobertura, né? E recheio conforme a necessidade. E que delícia de churros, hein? E o Luciano ficou reclamando que a gente não trouxe para ele aqui no estúdio, mas era só pra gente que estava lá mesmo. Mas o segredo é ir lá provar, né, Larissa? Claro, lá com certeza. No Churros do Amigão. E lá, gente? Nós vamos para o intervalo, já já a gente volta. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Voltamos aqui com o nosso cenário branquinho. Nós temos que agradecer a Cindy Decorações, Estofados Wilkins e Lotterman Design, que estão cuidando dos nossos cenários, estão ficando maravilhosos. E nas próximas edições já vai ter o cenário novo, né? Com certeza. Aguardem. Damares, no intervalo você estava comentando aqui com a gente que vocês vão fazer um evento muito em breve. Sim, é isso mesmo. Nós vamos fazer um evento chamado Conferência de Batalha Espiritual na Família. Um evento para a família, né? Nós vamos ter um momento também só para jovens. O local nós estamos definindo, né? Mas nós queremos um local grande, que não vai ser na igreja, provavelmente não será. E o nosso objetivo não é falar de uma religião, mas é falar de Deus, né? Despertando pais, mães, né? Despertando a família para algo grande que Deus tem para nós, né? Muitas vezes a gente se vê envolvido em tantas coisas, né? E a pandemia fez isso, esfriou muito a fé das pessoas, né? Então pode participar desse evento qualquer pessoa, não precisa pertencer à Igreja Batista, é isso? Não precisa pertencer à Igreja Batista, não precisa pagar. O conferentista é o pastor Oswaldo Lobo. Ele é muito conhecido no YouTube e ele é um conferentista nacional e internacional, já foi para outros países também. E o nosso objetivo é esse, é despertar as famílias para algo grandioso que Deus tem, né? Deus fez a família, Deus nos criou com um propósito. E o mundo e as circunstâncias têm impedido desse propósito ser cumprido. Então, o nosso objetivo como mães em trazer esse pastor... Aqui em Medianeira. Aqui em Medianeira, né? Nós somos a Igreja Batista de Matelândia, mas será que... Uma honra, Roberto, uma honra mesmo ter conseguido esse espaço na agenda para trazê-lo. Então, nosso objetivo é esse, é abrir para a população de forma geral, né? Não tem custo para entrar. E é abençoar, trazer essa bênção geracional que há sobre a família. É interessante, quando a gente fala de fé, a palavra de Deus fala da fé de Abraão, de Isaac, Jacó, José. Ou seja, Deus é um Deus de geração. Então, que as nossas gerações vindouras possam olhar para trás, né, lembrando da fé que, como pais, nós deixamos para os nossos filhos. Nós vamos ver uma dica agora da Cláudia Sefrim, que também serve para as mamães, que é uma forma de economizar na cozinha. Olá, Lari!
olá pessoal do Nossa Casa, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer umas dicas financeiras para vocês e hoje, não sei se vocês repararam, mas eu estou aqui na cozinha da minha casa porque hoje eu quero trazer umas dicas financeiras sobre as coisas que às vezes a gente não percebe, que a gente vai levando, às vezes vai jogando fora, enfim, a gente não se dá conta do dinheiro, do desperdício que a gente pode estar tendo no nosso bolso. Estou falando, gente, quero falar com vocês hoje então sobre desperdícios de alimentos e como que isso pode impactar aí as suas finanças. Bom, que você vai no mercado, faz as compras e tal, isso eu já sei, né? Eu também faço as minhas compras, também gosto de ir lá escolher meus alimentos, mas às vezes a gente acaba exagerando, não é? E aí a gente acaba comprando um pouquinho mais do que precisa e às vezes o que acontece, a gente precisa jogar fora ou porque estragou, porque venceu, né? Porque a gente não conseguiu comer ali tudo que precisava e aí já não ficou mais bom e a gente não gosta e acaba jogando fora. Mas a partir de hoje isso vai mudar pra você porque eu quero te trazer uma dica aqui que você vai pensar 2 vezes antes de jogar alguma comida fora. Então, olha só, gente, é muito simples e eu vou fazer isso, por exemplo, com um pãozinho, que é o pãozinho que a gente compra, mas você pode fazer ele com pão francês, com pão até o inteiro, pão caseiro, qualquer pão funciona, tá? Então assim, ó, eu tenho aqui um pacotinho de pão que eu comprei e nesse pacotinho de pão eu contei quantas fatias de pão vem. Nesse aqui, no caso, a gente tem 14 fatias de pães. E aí o que acontece, né? Eu fui lá na minha listinha e eu vi, que esse pacotinho de pão, ele custou pra mim R$6,49. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar uma calculadora, aí você pode pegar o seu celular, né? Eu vou pegar uma calculadora aqui, ó, e eu vou fazer a conta. Quanto que é cada fatia? Quando eu faço isso, eu vejo que cada fatia de pão custa quase 50 centavos. Aqui na minha calculadora deu 0,46. Ah, mas e aí? O que isso quer dizer, né? Quer dizer, gente, que se de repente o seu pão ficar velho ou você estragar e tiver que jogar ele fora, 50 centavos do seu dinheiro é que está indo pro lixo. Olha só, né? Como é que a gente começa a mudar a nossa cabeça. Quando eu comecei a fazer esse tipo de conta, parece até pequeno, né? Mas quando eu comecei a fazer esse tipo de conta, toda vez que eu ia jogar alguma coisinha no lixo, eu pensava, opa, é meus 50 centavos que tá indo pro lixo. Opa, é meu dinheiro que tá indo aí pelo ralo. Opa, é meu dinheiro que eu tô deixando de jogar fora, estragar. E aí a gente começa a se conscientizar mais de como cuidar melhor dos nossos alimentos para não deixar eles vencerem. Ou senão, a gente congela, depois faz torrada, enfim, dá pra fazer um monte de coisa com o pão. E isso funciona pra tudo, tá, gente? Pra alimentos que a gente compra, por exemplo, frutas, né? Se você compra fruta e aí o seu pacotinho lá de frutas, por exemplo, esses 3 caquis que eu tenho aqui, eu paguei acho que R$5,10 neles. Se eu fizer os R$5,10 dividido pelo 3, né, que são 3 caquis que eu tenho, eu vou saber que cada caqui custa R$1,70. Se de repente eu estragar um caqui e eu tiver que jogar ele fora, é R$1,70 meu que tá indo pro lixo. Então a gente começa a mudar um pouco o nosso pensamento e a cuidar melhor aí do nosso dinheiro e dos nossos alimentos também. Bom, Lari, essa é a dica que eu tinha pra passar aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e cuidem melhor do dinheiro de vocês e não desperdiciem os alimentos, tá bom? Beijo, tchau, tchau! Obrigada, Cláudia, por mais essa dica valiosa. Eu tenho uma dúvida. Se o pessoal que está nos assistindo é de outras religiões, mas se identificou contigo ou com algo que foi dito aqui hoje, pode procurar vocês lá na igreja? Qualquer um pode participar? Com certeza, a nossa igreja está de portas abertas. Nossa igreja fica em Matelândia, primeira igreja batista de Matelândia. Lá nós temos ministério para toda a faixa etária, né? Desde criança até idoso, vamos dizer assim, né? Então, nós nos reunimos em pequenos grupos, né? Tem o pastor que faz atendimento na igreja também. E sim, a nossa igreja está aberta para todos. Será um prazer recebê-los. E agora, na pandemia, está funcionando normalmente, agora que já está voltando? Sim, nós temos na igreja 3 cultos. Um no domingo pela manhã, né? Que é um culto onde nós estudamos a Bíblia. A gente chama Escola Bíblica Dominical. Então, é um culto onde nós dividimos por faixa etária ou por interesse para estudo da Bíblia. E à noite, por conta da pandemia, tem 2 cultos. Um às 18 horas e um às 20 horas. Damares, foi muito bom ter você aqui com a gente.
Ela transmite uma paz, né? É muito bom poder ouvir ela falando. A palavra da Damares é muito confortável, de um espírito assim, profundo. Vale a pena ouvir a Damares pregando a palavra. Obrigada, Damares, por participar aqui conosco. Obrigada, Larissa. Obrigada, Roberta. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Que em nome de Jesus seja bem abençoado esse novo local de trabalho, né? E obrigada a você que está nos acompanhando. E que em nome de Jesus, né, Deus possa estar abençoando cada família, sonhos, né? E que nada venha impedir o cumprimento do propósito de Deus sobre as nossas vidas. E não é por acaso que a Damares está aqui hoje, né, Larissa? A nossa primeira gravação no estúdio, não totalmente pronto, mas ela está abençoando esse local de trabalho e vai ser abençoado. Amém, amém. Vai ser sim. Com certeza vai ser. A nossa casa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Hey man, listen. I'm gonna tell you about my baby. Now you know she's fine. She's so fine that she makes good wine look bad when she's around. I'm gonna tell you about it. She's DOC, you dig it? Renata, vamos precisar ir para outra loja ainda? Com certeza não. Aqui tem tudo que a gente procura. Sorte nossa que a gente veio com o norte definido, senão a gente ia ficar perdido aqui. Tem tudo. Tem muitas opções aqui, estofados, decoração, tapetes. Vamos fazer a decoração completa da nossa casa e dos outros estúdios também, né? E vai ficar muito lindo. Tem o Eduardo, que é o dono aqui da loja, nos auxiliou nas escolhas, todos os tecidos, enfim, tudo a gente conseguiu achar do jeito que a gente queria. Estamos aqui com o Eduardo, que é o proprietário da Wilkins. E vamos conversar um pouquinho com ele, entender um pouquinho da história. A loja teve uma grande ampliação agora nos últimos tempos, né, Eduardo? Isso mesmo, Larissa. Nós começamos, né? Na verdade, a minha família começou já há 30 anos. A gente está aqui em Missal, né? Trabalhando com estofados. Começamos como fabricantes, né? E hoje temos uma loja que a gente vende os produtos que nós fabricamos, né? Estofados, colchões, mesas, né? Todo um leque de produtos para conseguir atender, né, realmente essa necessidade que hoje as pessoas têm de mobiliar a casa toda com facilidade. Que vocês fazem, tem os itens à pronta entrega e fazem também sob encomenda, sob medida. O arquiteta pode planejar e passar para vocês que vocês fazem também. Isso mesmo, é até importante seu comentário, que a gente faz de acordo com as necessidades do cliente, né? Se o cliente precisar, né, que faça algo totalmente fora da caixa, a gente dá um jeito, né, com as especificações dos arquitetos, né, e tenta realizar o sonho, né? A loja foi fundada pelos seus pais, né? Quanto tempo vocês estão aqui em Missal e vocês pretendem expandir para outros lugares também? Isso, meu pai e minha mãe, né, começaram como fabricantes, né? E depois eu me juntei a eles, né? Já vão fazer agora 31 anos, né? Esse ano. E a nossa intenção, claro, é sempre expandir, né? A gente já está atuando em várias regiões, né? Aqui o Oeste a gente atende todas as cidades, inclusive muitas com frete grátis, né? E a intenção é com e-commerce também, né? Tá expandindo os negócios. Eduardo, como que funciona a curadoria? Quem escolhe os itens que vêm aqui para a loja? Conta um pouquinho pra gente como que é. É uma pergunta bem interessante, que é uma coisa assim, bem difícil, né? Que hoje, né, a gente tem que atender vários clientes, vários gostos, né? Então hoje eu que assumi essa parte, né, de compras, curadoria, tá escolhendo os itens que a gente vai estar colocando no showroom, montar vitrines, né? Antigamente era minha mãe, né?
Acho que eu herdei dela essa parte, sim, mais de design, né? E hoje eu faço esse trabalho, né? Mas é um desafio bem grande, porque as tendências estão sempre se renovando, né? E tem que se manter atual, né? E agora, vamos dizer assim, últimos 2 para 3 anos, tem uma tendência grande dos arquitetos estar auxiliando a gente, né? Então a gente também recebe um auxílio de fora, às vezes, né? Alguns arquitetos parceiros, né? Já estamos fazendo alguns serviços. Eduardo, aqui a gente tem muitas opções. Se eu vier para cá, com certeza eu fico na dúvida. Posso levar para casa algumas opções para eu escolher? Vocês levam até lá para a gente ver o que fica melhor dentro de casa? Sim, sim, a gente faz serviço de condicional, né? Vamos dizer que você gostou de 3 sofás, né? Mesmo sendo grande, não tem problema, a gente leva os 3 para você testar, né? Para você escolher o que vai ficar melhor para sua sala. E também, né, as peças menores, né? A gente está toda semana para Medianeira, São Miguel de Iguaçu, essa nossa região. Toda semana a gente tem entregas e a gente pode levar um condicional, deixar uns dias. Gostou, fica. Se não gostou, troca, né? Bem tranquilo, bem fácil. Com certeza, além de finalizar nossos estúdios, eu vou ter que remodelar lá em casa também. A loja está incrível, gente. Venham para cá e aproveitem essa experiência maravilhosa. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a 2ª maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. No café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda.